Seja muito bem-vinda. Desejo que você esteja bem, que esteja pronta para receber esse novo conhecimento. Chegou o dia de mais um encontro. Chegou o dia de avançarmos mais um capítulo. E hoje, nessa sagrada experiência, vamos estudar juntas o capítulo 3, Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Então, neste momento, eu te convido para respirar profundamente, se conectando com a sua divina presença. Eu sou. Vem trazendo sua presença para cá, abrindo o seu mundo imaginário, dando permissão para que a sua imaginação ganhe cor, cheiro, sabor. Vamos pedindo licença ao Espírito de Clarissa Pinkola Estes, essa mulher que tão sabiamente nos deixou este livro como bússola. Vamos agradecendo a oportunidade de mais uma vez iniciar a abertura desse círculo mágico que flui em espiral, ressoando energias de transformação. Então, respire profundamente e esteja pronta para adentrar o universo selvagem feminino que habita no seu interior. A boneca no bolso. Vaselina, a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha lá que sabe, daquela que sabe da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeiras, escavando camadas de esculturas e de conquistas, classificadas cada friso e cada afresco da história que possam encontrar. Às vezes,
A história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos com frequência. A forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda a escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalina é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição, aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nosso sentido para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há de ser visto, para conhecer o que há de ser conhecido, para ser a guardiã do fogo criativo e para ter compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasalina é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela é às vezes intitulada a boneca, às vezes Vasilina a Sabida. Encontramos índicos de suas raízes arquétipicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. Em um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem Deus fêmea, ele fala de um infundidor nas mulheres, o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Caté. Ela começa como uma das mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma dos ouvintes para o fato de que a história tem um lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Vasalina. Era uma vez e não era uma vez. Uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, como as rosas brancas das cenas sacrísticas da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalina e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vasalina, usava botas vermelhas, aventais brancos, saia preta e colete todo bordado, com linha colorida. Essas
São as minhas últimas palavras, queridas, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dá-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, minha querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, com o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a vedejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorridentes como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalina não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalinas, elas atormentavam, forçavam-nas a servir de criadas, mandavam-nas cortar lenha para que sua pele delicada não se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalina tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si mesma como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalina. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. E então, vamos mandar Vasalina entrar na floresta para impedir fogo para nossa lareira. A Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até a Baba Yaga, bem, a velha saberá muito bem o que fará com ela. Irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palma e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalina voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem porque têm medo. Você é a única que tem condição de sair floresta adentro para encontrar a Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender o fogo, o nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalina inocente. É o que eu vou fazer. E foi mesmo.
A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sobre os seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalina, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalina enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? E a boneca respondia: sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasilina dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopado e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalina caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. E imediatamente fez-se a noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir como um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima, seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois encontravam ao meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquirida de seus contatos com os sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvadas que ela não conseguia fechar as mãos. Ainda mais estranho era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de uma enorme pernas de galinhas amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cravilhas das portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasilina consultou sua boneca. É essa casa que estamos procurando? E a boneca, ao seu modo, respondeu: É essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu cadeirão, desceu sobre Vasilina aos gritos: O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está muito frio na minha casa e o pessoal vai morrer. Eu preciso de fogo.
Ah, sei. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil. Você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vazalina depois de consultar a boneca. Você tem sorte. Essa é a resposta certa. E Vaselina se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vaselina viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasa. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vaselina lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida o suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vaselina. Lave minhas roupas, varra a casa e o quintal. Prepare minha comida. Separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela, e anoiteceu novamente. Vaselina voltou-se para a boneca assim que Baba Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela começasse algo e fosse dormir. Que ela comesse algo e fosse dormir. Vaselina deu algo de comer à boneca e também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vaselina. Você é uma menina de sorte. Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mão apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordem a Vaselina para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa.
Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vaselina quando, desmaiando. Não se preocupe, eu me carrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vaselina tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse a boneca. Depois de algum tempo, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas. E quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora! Que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcasticamente pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes, e novamente 3 pares de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vaselina ficou parada por perto. E aí? O que é que você está olhando? Perguntou a Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer uma pergunta, vovó? Perguntou Vaselina. Pergunte, ordenou Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vaselina perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah! Respondeu Yaga com carinho. Esse é o primeiro. É o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah! Esse é o meu sol. O sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim! Esse é o terceiro. Ele é a minha noite. Entendi, disse Vaselina. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vaselina estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E, em vez disso, Vaselina respondeu. Não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer as pessoas antes da hora. Disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vaselina com um sorriso. Bênção?
guinchou Baba Yaga. Bênção! Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalina para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto! Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso! Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalina ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalina percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalina atravessou a floresta, com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que ela se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalina ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já havia concluído que a longa ausência de Vasalina indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus olhos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalina chegava a cada vez mais perto da casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentasse acender ele sempre se extinguia. Vasalina entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira da vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes do amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. Nesse momento vamos respirar. Vamos nos conectar com este conto, com cada personagem e nos abrir para uma nova percepção. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as dos contos de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais deste tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto
nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vaselina é uma história de transição de bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelos descréditos e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente. E tudo o que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique, que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Neste conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos das velhas mães selvagens. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai onde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento de amor e confiança por esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes etapas da iniciação. Primeira tarefa: permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser uma guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha para seus próprios proveitos. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vaselina. Na vida de todos nós, como filhas, surge uma hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios
e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência no seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós no mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Existe algo na mãe selvagem por baixo desta criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de certo ponto, ela trata bem sua filha. Ela abençoa a menina como uma boneca. E isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho ao cochoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo se desenvolve uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição. Está apenas pela metade nesta época, e as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio, desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher ocorre por vários motivos, como, por exemplo, quando houve um excesso de problemas psicológicos no início da vida, quando não houve uma presença uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos da vida. A iniciação pode também ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive agitando suas folhas e super protegendo a filha, muito embora o texto diga: saia de cena pelo lado esquerdo agora. Numa situação dessas, a mulher muitas vezes se sente tímida demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam da sua vida profundamente intuitiva, e cuja queixas muitas vezes é de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas, existe uma cura eficaz e sábia. Uma retomada da investigação ou uma nova iniciação irá restabelecer a intuição profunda, independentemente da idade de uma mulher, e é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida e,
chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indica. A iniciação de Rosalina começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes dentro da psique que não mais a sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muitos aceitos que tornam a vida segura demais, que superprotegem e que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem a sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem, é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período das nossas vidas no qual permanecemos acertadamente próximas à mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos criança, mesmo quando de uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda quando nossa vida corre perigo, e o fato de ficar quieta nos manter a salvo. E embora mantenhamos um vasto estoque de sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de nos atingirem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer sim que ela deve fixar para si mesma algumas coisas na vida que ela se disponha a alcançar e, portanto, a assumir risco para conseguir, e através deste processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ocasião. Todos ficam jogados uns sobre os outros, numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe lobo afinal ensina os filhotes a caçar e a procurar alimentos, ela lhe mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra se eles não se dispõem a fazer o que ele quer. E assim é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a protetora mãe interior, que era tão adequada a nós quando éramos menores, por outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos hermes psíquicos e que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é a mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso. Para que ir embora? Com que frequência ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar
e a permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem: ora, não diga isso. Você não pode fazer isso. Você sem dúvida não é filha, amiga, colega minha se agir assim. Tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será de você se insistir em sair deste ninho quentinho? Ou você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais indiosa: finja que está se arriscando, mas em segredo, continue aqui comigo. Todas essas vozes de mãe boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique, ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos desfundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nos definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior, o que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida. Como a panela de mingau mágico nas mãos erradas, ela cresce, cresce e cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder o seu lugar. Ou talvez com maior fidelidade à realidade. Nós acabemos nos descobrindo expulsa daqueles colóquio agradável e aconchegante. Não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontos. Ninguém jamais estará inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera no início do bosque e o nosso destino é ir ao seu encontro. Guilherme Apolinário escreveu: nós os conduzimos até a borda e pedimos que voasse. Eles não arredaram o pé. Voe, dissemos. Eles não se mexeram. Nós o empurramos para o abismo e eles voaram. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes, a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais e por isso deseja continuar ad infinitum. Ela precisa estar disposta a sentir alguma ansiedade ocasional, ou então seria melhor que permanecesse nesse ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou certeza mesmo por um curto período de tempo. Ela apresenta desculpas em quantidade maior do que a dor pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher está tão enredada, sendo a mãe boa demais de outros adultos, que eles se grudaram às suas tetas e não pretende deixar que elas o abandonem. Nesse caso,
a mulher tende a afastá-lo, a coice e continuar a si mesmo. Como a psique sonhadora procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer, entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta dessas serão compensatórios, cheios de perseguições, becos sem saídas, automóveis que não pegam, gravidez interrompidas e outros símbolos de que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar nossas dependências do refulgente arquétipo da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos sua utilização. Segunda tarefa: denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de Vasalina, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas deste período: aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vasalina torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diariamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitados da self. A madrasta e suas filhas incorporam este aspecto. Criam o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixam acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self, para que nasça o novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados a trevas. O material das sombras pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio, negativo, também pode ser útil, como veremos, pois quando ele interrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornando-nos mais fortes e mais sábios. Nesse estágio da intuição, a mulher vê-se acoazada por exigências banais de sua psique, que a enxorta a entender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos.
É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vaselina é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la. E por ser herdada por essa família, no que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta. Tratam-no como uma estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligada à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura à qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com a expectativa, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self, da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudicáveis. A família da madrasta da vaselina é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Elas se apresentam como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso. Você não é boa nisso. Você não tem coragem necessária. Você é tola, sem graça, vazia. Você não tem tempo. Você só é boa para as coisas simples. Só se permite que você faça esse tanto e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vaselina ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida, para que ela reconquiste sua vida. Algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vaselina a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial, e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. Ele é interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos, com frequência, levam muito tempo para acordar. Nós também sofremos interceptações quando a madrasta que existe em nós e ou à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentre nas nossas falhas. Em vez de perceber a crueldade que gira ao redor, seja dentro da psique, seja dentro da cultura, mesmo assim, ver algumas coisas ao fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como a força para suportar o que se vê. Como Vaselina, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo,
A recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, ela estará se afastando dos outros, é exatamente esta tensão psíquica que é necessário para criar a alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vaselina embora. Elas tramam em segredo. Entra na floresta. Vaselina, vá até a Baba Yaga e, se você sobreviver, o que não acontecerá. Então, talvez nós aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no meio deste processo de iniciação, como que suspensa de uma argola pela cintura. Embora exija uma predadora natural da psique, aquele que diz: morra, droga, e por que você não desiste? Num estilo bastante automático, a cultura no qual a mulher vive e a família no qual a mulher foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado no que diz não na psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest, de cabeça para baixo, ou que deve realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar à sua família que ela tem valor. Agora vocês me aceitam? Não? Está bem. Veja só esta. É claro que os glândulos da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós. É a nossa função lidar com eles como energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao couro das megeras enciumadas é em vão e, como veremos na realidade, impede a iniciação. Vaselina realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre duas naturezas opostas. A boa demais e exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e manutenção da identidade, essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre essas duas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Pode-se ir a dizer que Vaselina
tem de ir ao encontro da grande megera selvagem, porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de destratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalina, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancada para todos. As mulheres que tentam tornar-se invisível seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue e uma forma dolorosa de vida latente. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversavelmente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vasilina da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e entrar num passo trêmulo numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores, nas mais antigos, mais sábios. Neste momento, onde já absorvemos muitas das palavras ditas pela Clarissa, sinto em trazer uma pausa para que possamos respirar, integrar, absorver e corporificar essas novas falas, esses novos portais. A história de Vasalina fala muito com o nosso interior. É preciso um olhar muito sutil e atento para cada detalhe dessa história. Nós que estamos aqui reunidas buscando interiorizar cada aspecto do nosso ser feminino e assim compreender as nuances das nossas atividades mentais, declaramos que estamos prontas para repousar e absorver todo o conhecimento que nos foi concebido neste agora. Então, respire profundamente e à medida que vai respirando, vai trazendo para sua consciência o ar entrando e saindo lentamente dos seus pulmões. Vai trazendo consciência para o seu momento presente. Vai deixando com que as vozes cessem. Vá se distanciando cada vez mais dos barulhos ao seu redor. Respire profundamente. Você pode colocar a sua mão direita no seu coração, a sua mão esquerda no seu ventre. Respirar e agradecer
agradecer a você por estar aqui, por se entregar, se permitir, por ouvir, imaginar, sentir, varejar, pulsar, abrir, fechar. Sorria. A sua alma vibra ao te encontrar. Sinta profundamente a sua presença e permaneça por mais alguns tempos em sua companhia. Eu agradeço a sua energia neste estudo. Eu honro a sua presença. Assim falei. Jô Saraiva, a Baba Yaga do agora. Eu vejo vocês.